Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é José Luiz Nogueira e eu sou pesquisador de História Regional e de Genealogia. Já escrevi alguns livros sobre a história de diversas famílias da cidade de Itapetininga e também da nossa região. Escrevemos também alguns atlas escolares histórico e geográfico e neste nosso vídeo nós pretendemos contar a história do nosso quinto avô, ou pentavô, como se diz na genealogia, Domingos José Vieira. Esse é o nome dele, o fundador de Itapetininga. Muito bem, feita a nossa apresentação, vamos à história de Domingos José Vieira, o capitão-mor de Itapetininga. Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Esta é a cidade de Vieira do Minho, localizada no distrito de Braga, região do norte de Portugal. Aqui nasceu o personagem principal desta nossa história, Domingos José Vieira, o fundador de Itapetininga. Domingos José Vieira nasceu na freguesia de São João de Vieira, Termo de Guimarães, arcebispado de Braga, em Portugal. Seu pai, o Sr. Manuel Vieira, e sua mãe, Dona Esperança Vieira, tiveram outros filhos, e entre eles, Domingos, que recebeu esse nome exatamente por ter nascido no domingo do ano de 1724. Aqui ele cresceu e, quando estava com 25 anos, quis emigrar para o Brasil juntamente com outros companheiros, em busca do tão sonhado ouro de aluvião. Pensando agora naquela cena que na estranja vi. Falando sobre a imigração portuguesa, emigração, lembrando que é um movimento que foi de saída dos portugueses em direção a diferentes colônias, não só para o Brasil. Nós vamos ver que esse povoamento, esse movimento se constituiu no segundo maior grupo étnico aqui para o Brasil, porque foi superado apenas pelo grupo dos negros africanos naquela ocasião. Então, durante mais de 3 séculos de colonização, a gente vai ver que, incluindo, não é, até após a independência do Brasil, nós vamos ver que os portugueses deixaram, assim, profundas heranças na cultura do Brasil. Então, inclusive na etnicidade, né? Nós vamos ver que com a miscigenação houve assim o surgimento de outros grupos étnicos também. E a grande maioria dos brasileiros, então, possui alguma ancestralidade portuguesa. Tanto que, se pegarmos qualquer listagem de nomes, nós vamos ver que há uma predominância de sobrenomes portugueses. Até a primeira metade do século XVIII, nós vamos ver que nós passamos a receber, se antes recebíamos, não é, aquele pessoal, um pessoal assim, degredados, exilados, prisioneiros, que foram enviados para as colônias, a partir dessa época nós já começamos a receber portugueses com mais assim, grupos de portugueses de camadas sociais mais baixas, mas que vinham em busca de melhores condições de vida. Então, por volta até 1755, passamos a receber esses grupos.
E em Portugal, por quê? Porque lá em Portugal estava, não é, já ventilando a descoberta de ouro na colônia, e os portugueses então passaram a se dirigir para cá porque os investimentos não eram custosos, eram investimentos, necessitava de investimentos baixos. Foi numa dessas viagens que Domingos José Vieira, juntamente com amigos da região de Braga, vieram para o Brasil. Devem ter vindo provavelmente em 1749 e desceram no Porto de Santos. Naquela época, vale lembrar, não é, que não existia a hospedaria de Santos, não existia a hospedaria dos imigrantes em São Paulo, que foi fundada só em 1887, e daí Domingos José Vieira, descendo naquela área, foi encaminhado para trabalhar no Vale do Ribeira. Domingos José Vieira, então, juntamente com esse grupo, foi enviado ao Vale da Ribeira, mais precisamente para trabalharem nas minas de ouro de Apiaí. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Foi em Apiaí que Domingos José Vieira conheceu a Maria, filha do português Manuel Nunes Pereira, que também trabalhava nas minas de ouro. Não demorou muito o namoro. Logo já marcaram o casamento, que aconteceu na capelinha de Apiaí, que foi realizado pelo vigário Pedro Domingues e registrado no livro número 2 de casamentos da Igreja Matriz da Vila de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba. Vamos ler o que consta nesse registro matrimonial. Aos 11 dias do mês de agosto de 1750, depois de findos os 3 dias da Anunciação em dias festivos na vila, licença do reverendo doutor vigário capitular e não havendo impedimento algum canônico, celebraram nesta igreja matriz os sacramentos do matrimônio Domingos José Vieira, que era filho de Manuel Vieira e de sua mulher Esperança Vieira, da freguesia de São João de Vieira, termo de Guimarães, arcebispado de Braga, com Maria Rodrigues, filha de Manuel Nunes Pereira e de sua mulher Ana Rodrigues, natural da freguesia de Paranapanema e moradora nesta vila e freguesia, a qual celebridade assistiu, na minha presença, o reverendo doutor vigário Antônio de Madureira, com presença física e moral, sendo presentes as testemunhas que foram Vicente dos Santos Chaves, Antônio Fernandes Amado, Maria de Almeida Leite e Isabel Maria. Eles assinaram comigo e elas não, por não saberem escrever. Logo receberam as bênçãos nupciais e fiz este termo: Pedro Domingues, vigário. Estamos no ano de 1765, em pleno Morro do Ouro, na cidade de Apiaí. Lá, nesse mesmo ano, houve um desmoronamento de uma mina, causando mortes, transtornos e o escasseamento também do ouro. Domingos José Vieira, triste, querendo sair de lá, porque colocando em risco sua família já com 5 filhos.
ele se encontra com Manuel José Braga, seu amigo de Braga também, Portugal, que estava estabelecido no Paranapanema. E relata ele o descontentamento, a situação da mina do ouro, da insegurança, e que já tinha até extraído um ouro lá. Eis que Manuel indica Itapetininga, e eles vieram conhecer, ver aqui no pouso do porto. Ali gostou muito, foi para Piaí, buscou sua família, seus sogros, seus agregados e trouxe para cá, convenceu-os. Agora ele ia lidar com outra coisa. Com o dinheiro que ele ganhou, ele vai comprar mulas, comprar gado e revendê-los, porque ele está estabelecido bem onde hoje é o caminho real do Viamão. E eis que nesse local ele funda o primeiro recanto de Itapetininga, na verdade, não é? Que é um pouso tropeiro, que é o primeiro núcleo habitacional de Itapetininga. E assim, feliz, tal qual ele ficou, que até mais 5 filhos aqui ele teve. 7, na verdade. 5 lá, 7 aqui, 12 filhos Domingos José Vieira espalhou por esse nosso território. Essa é uma pequena parte, enquanto vocês escutam um pouco mais sobre Domingos José Vieira. Carta do Capitão Mor de Sorocaba, José de Almeida Leme, ao excelentíssimo senhor Capitão General Morgado de Mateus, em 16 de novembro de 1766. Fui pessoalmente ao bairro de Itapetininga, onde estive 5 dias lidando continuamente com os moradores. Fiz nova lista deles, mandei fazer exercícios e deixei ele, mestre, para continuar os exercícios. Vem pelo despacho do reverendo capitular para a feitura da igreja e a construção para o pároco, tudo na forma de petição e despacho dela. Sem embargo, da muita pobreza, de a tudo se sacrificarão pela muitíssima vontade que tem aceitarem ao pé dos santos sacramentos, para que me pedirás os mais empenhados que fosse a saber, a vossa excelência, que essa somos afrouxos e tíbios, alguma ordem obrigatória, para todos se unirem com o mesmo fervor em tudo que somente nessa forma terão, e sem dúvida, efeito, sendo que Vossa Excelência tome a seu cargo obrigados. Além das continuadas diligências que mandei antecedentemente fazer aos criminosos, João Alex e irmão Pedro Martins, nesta minha ida àquele bairro, tive a certeza de que já muitos dias que se ausentaram para longe, de medo, querendo com toda a diligência de que tinha feito, e hei por dito de todos que eu, há pouco tempo, se ali introduziu com sua mulher e causa todas as cordiais para serem totalmente maus, inquietando os moradores por vários modos. Finalmente, ele como eu, cunhado, requereram sesmaria das terras em que todos estavam bem avançados, sendo eles os primeiros povoadores, tudo a fim de lançar foro, e vendo essa desordem, acomodei como pude, ficando cada um no seu lugar, com o encargo de despesas da sesmaria a tocar, que os ditos tirarão, ficando eles com muitas terras lavradias. Por esta verão muitas cordiais, causando esse casal. Fiz vistoria no dito acerca das pancadas que dei e, como aquela freguesia certamente será grande povoação, tanto que tem igreja e pároco, o emérito Pereira, não concedes terras àqueles morgadores de Sesmaria, senão somente os que, de sua posse, para assim haverem sempre terras para os vindouros, porque costumam constantemente, sendo muito pobres, pedirem léguas de terra superficialmente, ficando assim a povoação incapaz de se continuar com grandeza,
e sabemos as terras cultivadas, e assim há de visto a Vossa Excelência, para dar nesta providências que se faça justiça. Entre todos os moradores, achei somente com alguma capacidade de os rogar, e eu, Manuel José Braga, casado, com boa família, e tem sua posse e é pacífico. Os demais são muito pobres e sem capacidade. Pediram-me com que visse se pudesse Vossa Excelência alcançar a licença do administrador capitular, para já terem eu, sacerdote, que ele administrará os sacramentos, para com maior gosto continuarem com a sua igreja, para o que receberá licença de altar portátil, cabendo rogo civil. Até o que, sem oferecer por hora, e darei que for, darei sempre conta a Vossa Excelência, que Deus guarde felizmente. Sorocaba, 16 de novembro de 1766. José de Almeida Leme. Dom Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Mateus. Ele assumiu a governança da capitania de São Paulo em 1765. Ficou no cargo durante 10 anos. E nesses 10 anos ele levou cerca de 20 povoados e aldeias à condição de freguesias e vilas. Campinas, Piracicaba, Faxina, Piaí, Itapetininga, inclusive Lages, lá do atual Planalto Catarinense, que na época pertencia à capitania de São Paulo. A capitania de São Paulo era muito grande, como vocês podem ver neste mapa de 1721. Toda a parte amarela é São Paulo. Sorocaba era o maior território dentro da capitania, ia até Lages. O território brasileiro tinha que ser protegido da invasão dos espanhóis. E para ter milícias, guardas, cadeia, precisavam ser elevados à categoria de vilas. E para poder fundar freguesias e vilas, o Morgado de Mateus teve que primeiro distribuir algumas sesmarias para pessoas que pudessem administrar. O nosso pentavô, Domingos José Vieira, foi contemplado com 2 sesmarias aqui em Itapetininga. E o que é sesmaria? Sesmaria, de sesma, derivada do latim sexima, ou seja, sexta parte. Foi um instituto jurídico português que normatizava a distribuição de terras destinadas à produção agrícola. A partir do momento em que chegam ao Brasil os capitães donatários, titulares das capitanias hereditárias, a distribuição de terras a sesmeiros, que em Portugal era o nome dado ao funcionário real responsável pela distribuição de sesmarias. No Brasil, o sesmeiro era o titular da sesmaria. Passa a ser uma prioridade, pois é a sesmaria que vai garantir a instalação da plantação açucareira na colônia. A principal função do sistema de sesmarias é estimular a produção, e isso era patente no seu estatuto jurídico. Quando o titular da propriedade não iniciava a produção dentro dos prazos estabelecidos, seu direito de posse poderia ser cassado. Essas terras doadas eram chamadas de sesmarias. Eles não eram os donos das terras. Consultamos o livro Repertório de Sesmarias e identificamos diversas sesmarias que foram distribuídas a diversos beneficiários da nossa região de Itapetininga. Vou aqui citar alguns nomes de sesmeiros contemplados dentro de nossa região, que na época era bem grande. Domingos José Vieira, Salvador de Oliveira Leme, Manuel José Braga, Simão Barbosa Franco, Gaspar Correia de Moraes, Domingos de Meira, Salvador de Oliveira Aides, Padre Rafael Tobias de Aguiar e muitos outros. A sesmaria de Domingos de Meira, Inácio Alves do Prado e José Rodrigues de Quevedo, moradores da vila Itapetininga, tinha 2,5 léguas de terras de comprido e 1,5 légua de testada,
que de uma parte o cerca o Ribeirão da Corrupção, da outra a Sesmaria do Guarda-Mor Stanislau de Campos e do outro a Sesmaria de Bento de Camargo. Vejamos, 2 léguas e meia por légua e meia é um grande pedaço de chão. O tamanho de uma légua é de 6.000 metros lineares e em alguns lugares ela é considerada como de 6.600 metros lineares. A braça mede 2,20 metros. Dentro dessas informações, essa sesmaria media 15 por 9 quilômetros, o que corresponde a 135 milhões de metros quadrados. E essa sesmaria media 5.578 alqueires, segundo os meus cálculos. Só depois de 5 anos, eles passaram a ser proprietários das terras. No livro do Nogueira, volume 1, da genealogia de Itapetininga, consta todos os nomes e a descrição de cada sesmaria. Não vou aqui ler os textos das cartas de sesmarias, mas vocês podem entrar no site cujo link está aqui embaixo nas informações do vídeo e ao clicar em cima dos nomes da genealogia itapetiningana, vocês verão a descrição das sesmarias recebidas. Depois que Domingos José Vieira se mudou do bairro do Porto para perto do Ribeirão do Chá, o seu antigo pouso de belas recordações ficou abandonado por algum tempo. Em 1766, vindo da vila de Curitiba, na época ainda pertencente à capitania de São Paulo, novas famílias chefiadas por Pascoal Leite de Moraes encontram esse antigo pouso perto de um cemitério abandonado e ali eles fixaram residência nos casebres deixados pelas famílias que lá moravam. Pascoal Leite de Moraes tinha 32 anos, era casado e tinha 5 filhos e alguns agregados. Seus amigos e familiares ali se estabeleceram, dedicando-se com afinco à lavoura e à criação de animais. O núcleo ressurge com progresso lento, mas constante. E com o desenvolvimento dos 2 arraiais, aumenta também a possibilidade deste ser o possível local a ser escolhido para sediar a freguesia e a vila de Itapetininga, que certamente haveria de ser criada na região. Quero registrar aqui a presença de Gaspar Correia de Moraes, um dos parentes do Pascoal, morando também no bairro do Porto e que fez fortuna em Itapetininga e deixou uma grande descendência. Manuel José Braga. Manuel José Braga nasceu em 1725 na freguesia de Santa Eulália, termo de Guimarães, pertencente ao arcebispado de Braga, lá em Portugal. Veio para o Brasil em 1749, junto com Domingos José Vieira e outros companheiros. Ele era um homem trabalhador, culto, inteligente, letrado. Aqui se casou com a dona Francisca de Almeida Lara, em 9 de fevereiro de 1765. Deixaram uma grande descendência, aqui em Itapetininga e na região. Recebeu uma sesmaria do governo em 8 de janeiro de 1766. Ficava distante 18 léguas, mais ou menos uns 110 quilômetros, da vila de Sorocaba, correndo a leste do rio Itapetininga. Ele é considerado também um dos fundadores de Itapetininga, conforme moção do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Itapetininga, enviada à Câmara dos Vereadores em 2006. Conforme nós ouvimos, a leitura feita pelo confrade Afrânio da carta do capitão Mor de Sorocaba, de novembro de 1766, ao capitão-general da província de São Paulo, onde ele,
José de Almeida Leme conta que estava durante 5 dias visitando todo o bairro de Itapetininga, onde, além de tomar algumas providências com alguns bandidos, que até fugiram com medo dele, o capitão Mor destaca o nome de Manuel José Braga como sendo o único morador com capacidade e com boa família na região. Manuel José Braga fez, em 30 de abril de 1767, uma carta ao capitão-general da província de São Paulo, cujo teor foi transcrito e vamos aqui dar uma resumida. Diz Manuel José Braga, morador no bairro de Itapetininga, termo da vila de Sorocaba, que, estando cuidando de sua cultura, muito fora do seu local de moradia, que recebera ordens do capitão Mor de Sorocaba para ficar encarregado como capitão do distrito de Itapetininga, com ordem para a feitura de uma igreja, preparando o lugar e as ruas para os moradores fazerem as suas casas. Diz ainda que chegou o Simão Barbosa, que era diretor da nova povoação de Botucatu e que seria o novo capitão do bairro de Itapetininga. Acrescenta ainda que o Simão Barbosa só procura cargo, não para dele bem usar. Teme que Simão Barbosa, por vingança, procure ultrajar e vilipendiar e solicita ao capitão-general para enviar à Câmara do Distrito ordem para nomear homem idôneo. No corpo dessa mesma carta consta um despacho do capitão-general para o capitão Mor de Sorocaba, José de Almeida Leme, para tomar as providências para a fundação da nova freguesia de Itapetininga. Ele envia, em 30 de abril de 1767, carta para o capitão Mor, José de Almeida Leme, para providenciar um local para o erguimento do pelourinho da vila de Itapetininga. Estamos no ano de 1768. Mais um português, advindo de Braga, tal qual tantos aqui, veio agora de uma missão que era a fundação da freguesia de Botucatu. Voltando a Itapetininga, acaba recebendo mais uma ordem, dessa vez mais especial para nós. O capitão, comandante, governador, Morgado de Mateus, expede uma nova ordem para Simão Barbosa Franco, para que escolha o melhor lugar para a fundação da vila de Nossa Senhora dos Prazeres, hoje nossa cidade de Itapetininga. Veio ele conhecer, apesar que já tinha até terras aqui, Seis Marias, mas veio averiguar qual o melhor lugar que seria para tal fundação. Foi recebido por Domingos José Vieira, um patrício seu, que lhe mostrou as suas terras, as suas vantagens. Não contente, ele tinha que olhar as outras, e foi visitar as terras de Pascoal Leite de Moraes, que ficava no porto. E lá obteve algumas posições, que a cidade deveria ser fundada lá, que lá tinha que ter uma capela. Mas apenas 3 moradores se manifestaram, enquanto que do lado de Domingos José Vieira, mais de 10 pediam que a igreja ficasse deste lado. Com a facilidade, com a segurança de não ter alagamento, com a quantia de moradores, ele pendeu a escolha para as terras de Domingos José Vieira. Mas vendo que isso poderia lhe causar transtorno, lava as mãos ao escrever para o vigário, na época de Sorocaba, narrando os fatos, fazendo os pesos e medidas, deixa ao vigário geral a escolha,
que hoje todos nós sabemos que recaiu onde estamos. E assim a nossa cidade teve início onde é o Largo da Matriz, o nosso Marco Zero. Muitos moradores tinham em suas casas um oratório, onde faziam suas orações. Para quem acredita no sagrado, independente de religião, ter um espaço dentro do próprio lar serve para trazer paz e proteção aos moradores. No dia 16 de julho de 1768, o povo se reuniu em volta da capela que Domingos José Vieira mandou construir, para que os moradores pudessem fazer suas orações, e que foi assinalada pelo padre José Manuel de Campos Bicudo, que na época era vigário de Sorocaba. Nesse dia, o Simão Barbosa Franco, que aqui já estava, conseguiu reunir todos os moradores dos 2 núcleos existentes para a breve cerimônia na instalação da freguesia. Essa capela é a mesma que você sempre ouve quando canta o hino de Itapetininga. Estava instalada a freguesia de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga. Em 23 de julho de 1768, Simão Barbosa Franco envia carta ao governador da província de São Paulo, comunicando a escolha do lugar para a nova povoação de Itapetininga. O bairro de Itapetininga estava progredindo a cada dia que passava e sempre chegando novos moradores. Em 8 de outubro de 1770, o Morgado de Mateus mandou uma carta ao ouvidor e corregedor da comarca de Sorocaba, solicitando providências para que seja fundada oficialmente a nova Vila de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga. Ele pediu para reunir o povo para que fosse administrado os sacramentos. O local é bom, tem igreja, tem um monte de casas e moradores, e solicita que seja levantado o pelourinho e que seja demarcado o lugar para edificação dos passos do conselho e da cadeia. Pede também que sejam escolhidos juízes e vereadores para administrar o primeiro ano da nova vila. Domingos José Vieira e seus companheiros trabalharam bastante para deixar tudo pronto para a cerimônia de fundação. Mas para a fundação precisava primeiramente levantar o pelourinho. E o que é pelourinho? Pelourinho era o local de castigos cruéis e humilhações públicas. Os pelourinhos brasileiros não eram destinados apenas aos escravos, mas também a outros infratores da lei. Eram construídos de madeira ou pedra e eram considerados símbolos de autoridade e justiça. O nosso pelourinho foi feito de madeira grossa, quadrado e lavrado com 4 argolas de ferros dos lados e um cutelo no alto, segundo determinavam as leis da época. Ele foi colocado no Largo da Cadeia, hoje conhecido como Largo dos Amores, possivelmente onde fica hoje o Edifício Barão. Em 4 de novembro de 1770, o Dr. Antônio de Madureira Calheiros, juiz da vila de Sorocaba, mandou fixar um edital em local público de Itapetininga, convocando os povoadores para a cerimônia de erguimento do pelourinho da nova vila de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga, que deveria ocorrer
no dia seguinte. 5 de novembro de 1770. Tudo pronto e preparado para a cerimônia de fundação da nova vila de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga. Já éramos freguesia, a praça estava cheia de brancos, mestiços, escravos, índios, e na manhã do dia 5 de novembro, com a presença de Domingos José Vieira, Salvador de Oliveira Leme, Simão Barbosa Franco, mais as autoridades que vieram de São Paulo e mais as autoridades que vieram de Sorocaba, foi dado início à cerimônia de fundação de Itapetininga. O juiz de Sorocaba abriu a sessão e em seguida foi feito o levantamento do Pelourinho, bem em frente ao prédio que é destinado a servir de prisão e casa do tronco. O alcaide Bento de Oliveira Pinto anunciou em voz alta o erguimento do Pelourinho. Este ato aparece aqui no quadro do artista José Heleno, aqui de Itapetininga, onde ele faz uma representação do levantamento do Pelourinho. Após os discursos das autoridades presentes, teve uma missa que foi rezada pelo nosso primeiro vigário, Padre Inácio de Araújo Ferreira. E quando nós estivemos no Rio de Janeiro fotografando os documentos referentes à fundação de Itapetininga, no acervo do Morgado de Mateus, tinha na capa esta imagem que nós estamos mostrando aos itapetininganos e que nós a chamamos de a certidão de nascimento de Itapetininga. mercê de Deus. É de ordem do ouvidor-geral da Capitania de São Paulo, aos 3 dias do mês de março de 1771, eu, Simão Barbosa Franco, juiz ordinário, dou posse ao alferes Domingos José Vieira, como juiz-presidente da Câmara, e aos senhores José Rodrigues Guimarães, Miguel Fernandes de Abreu, Sebastião Rodrigues de Quevedo e Bernardo José Soares, como oficiais da primeira Câmara Municipal da muito leal Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga. Desta Ruana, pôs o nome de princesa, outra igual não existia, 100 léguas na redondeza, eu no lombo da Ruana. Olá, meu nome é Luciane Camargo, eu sou uma das autoras do livro Lendas de Itapetininga e Região, juntamente com a Maria Nunes da Costa Menck, e estou aqui hoje para contar para vocês a lenda da Mula Ruana. E contar a lenda da Mula Ruana é falar sobre a fundação da cidade de Itapetininga. Nos tempos em que Itapetininga ainda não existia, o pouso dos tropeiros vindos do sul do país para a Feira de Moares, na cidade de Sorocaba, era às margens do rio Itapetininga. Ao passar pelo pouso algumas vezes, o português Domingos José Vieira resolveu, com outros companheiros, fixar residência no local e dedicar-se à plantação de milho, feijão e trigo. Formou um pequeno arraial. Com a escassez de áreas para agricultura, próximas ao rio Itapetininga, Domingos José Vieira abandonou o arraial e a 6 quilômetros dali formou um novo vilarejo. O local escolhido é hoje o centro de Itapetininga. E o velho arraial ficou abandonado. Enquanto Domingos José Vieira e seus companheiros dedicavam-se corajosamente à agricultura no novo local, forasteiros chefiados por Pascoal Leite de Moraes reiniciaram a vida no arraial, aquele que foi desprezado, aproveitando as casas ali existentes. Dedicaram-se à lavoura e à criação de gado. Pois bem, os dois arraiais foram se desenvolvendo,
até que surgiu a rivalidade entre Domingos José Vieira e Pascoal Leite de Moraes. Ambos disputavam a criação de uma vila. E para definir qual núcleo seria elevado à categoria de vila, o capitão-general da capitania, Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, nomeou Simão Barbosa Franco para fundar, dirigir e administrar a nova povoação. Diz a lenda que Simão Barbosa Franco escolheu o arraial de Domingos José Vieira por causa de uma mula roana que ganhou de presente. Contam assim: quando Domingos José Vieira ficou sabendo que Simão Barbosa Franco estava chegando para fundar a nova povoação, foi esperá-lo no caminho para dar-lhe boas-vindas e emprestar-lhe a melhor e mais bonita mula que possuía, para que o novo administrador visitasse as terras. A mula era roana, marchadeira, forte, espadaúda, de pelo fino e brilhante. Simão Barbosa Franco ficou encantado com a maciez do animal. Dias depois, ele iria vistoriar as terras às margens do rio Itapetininga, e Domingos José Vieira, novamente, lhe cedeu o animal. Os olhos de Simão brilharam. Percebendo o encantamento do ilustre visitante, deu o golpe de misericórdia. Presenteou Simão Barbosa Franco com a mula ruana. Radiante, ele não se cansava de agradecer ao amigo, apertando-lhe a mão e sorrindo. E foi fazer uma rápida vistoria no arraial de Pascoal Leite de Moraes, mas por obrigação de cumprir a tarefa a qual fora incumbido. O local da vila, por certo, já estava escolhido. Seria das terras de Domingos José Vieira. Dizem os antigos que, se não fosse a tal mula ruana, Itapetininga estaria localizada às margens do rio, no Porto Velho, onde existiu o lendário Pouso dos Tropeiros. Tinha uma vez Ruana, pois o nome de princesa, outra igual não existia, 100 léguas na redondeza. Em maio de 1799, o capitão da vila de Itapetininga, na época, Domingos José Vieira, ele passa mal de saúde e envia um pedido para deixar o cargo. Provisoriamente, no lugar dele, assumiu o comando da vila o seu genro, o sargento Salvador de Oliveira Aires. O Salvador de Oliveira Aires, posteriormente, ele é nomeado como capitão da vila de Itapetininga, permanecendo no cargo por 21 anos, até o seu falecimento, que é em 1820. O Domingos José Vieira, aos 74 anos de idade, ele já se encontra bem doente. Ele chama a esposa, os filhos e o escriturário da Câmara para ditar o seu testamento. Esse testamento ele foi feito em 21 de maio de 1799. E você pode encontrar ele na íntegra, caso tenha interesse, no link aqui embaixo, no site do Nogueira. No dia 24 de junho de 1799, faleceu aos 74 anos de idade Domingos José Vieira, em Itapetininga. Deixou viúva e filhos. O seu óbito foi registrado no livro de óbitos de Itapetininga, índice de número 3, página 31 no verso. No registro de óbito dele, consta que Domingos tinha 75 anos quando faleceu. O seu corpo foi sepultado dentro da Igreja da Matriz, Nossa Senhora dos Prazeres. Domingos José Vieira deixou o seu legado à sua enorme descendência, representada hoje pelas famílias dos Aires, Afonsos, Meiras, Fonsecas e tantas outras espalhadas pelo Brasil.
Domingos José Vieira muito trabalhou para o bem de nossa terra e tudo fazia para o seu progresso. Foi um batalhador incansável que não soube economizar esforços para o engrandecimento da vila de Itapetininga. Ele muito amava sua terra e quando ele faleceu, a Itapetininga era o maior território da província de São Paulo. Hoje é o terceiro maior município do estado. Neste ano de 2020, estamos completando 250 anos desde a sua fundação. Parabéns, Itapetininga! Vamos comemorar juntos os 250 anos de Itapetininga. Parabéns, Itapetininga! Parabéns, Itapetininga, pelos seus 250 anos. Parabéns! Parabéns, Itapetininga, pelos 250 anos, terra amada, querida. Parabéns, Itapetininga. Viva Itapê! Para a capela de outrora. Que alegria poder celebrar a nossa cidade nesses seus 250 anos. Deus abençoe a nossa terra. Viva Itapetininga! Parabéns, Itapetininga, pelos seus 250 anos. Viva Itapetininga! Itapetininga está completando 250 anos. Nossos sinceros parabéns e aproveito para parabenizar seu povo ordeiro e trabalhador e possuir uma belíssima história de lutas e conquistas. Eu tenho muito que agradecer a Itapetininga por ter recebido com tanto carinho e amor esta paulistana, que hoje se sente muito mais itapetingana do que paulistana. Parabéns, Itapetininga. Eu amo esta cidade. Agradecemos a todos os nossos confrades e confreiras que participaram deste nosso vídeo em que contamos a história de Domingos José Vieira e a fundação de Itapetininga. Se você gostou do nosso vídeo, já sabe, clica no gostei, compartilhe este vídeo, comente, subscreva no nosso canal para receber nossas notificações. Até o próximo. Obrigado.